Sou Letícia Alves, sou psicóloga clínica, sou também professora, sou mãe, sou mulher e estamos no Setembro Amarelo, então eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo sobre depressão para estar contribuindo com vocês sobre essa doença tão grave e tão crescente no Brasil e no mundo. E eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre como vocês podem ajudar um familiar que esteja passando por esse problema, sem você também ser atingido. Porque é muito comum, quando uma pessoa na família adoece de depressão, a família toda acaba se tornando doente, ainda que indiretamente. A depressão, ela é uma doença mental, assim como todas as outras doenças que existem no nosso corpo, podem surgir. E a gente faz o quê? Procura orientação médica, aí o médico vai lá, faz o tratamento, passa remédio e tal, e aí você fica curado. Com a depressão não é diferente. Depressão também é uma doença grave e que pode levar inclusive ao suicídio, se não tratada. Mas o agravante da depressão é que existe um grande preconceito por trás. As pessoas, um grande tabu também, porque as pessoas não veem a depressão como uma doença. Em muitos casos, até a pessoa compreender que é uma doença, que aquele familiar não está bem, realmente ele precisa de ajuda. Muitas vezes na própria família se ouve muitas coisas. Tá enxergando? Todo mundo tá enxergando aí? Sim? No Facebook não tá ficando muito, mas eu vou continuar por aqui. Depois eu compartilho lá no Facebook. E a depressão, ela pode surgir de inúmeras causas. A depressão pode ter causa orgânica, ela pode ter uma causa hereditária. O que é uma causa hereditária? Isso aí já pode nascer com a pessoa. Ela herdou isso geneticamente dos seus familiares. Aí quando você vê aquela criança já desde pequena, mais para baixo, mais calada, não sente prazer em brincar, quando todos brincam, e com mau humor, irritadiço o tempo todo, e a gente compara, né? Ah, parece fulano, é igualzinho ciclano. E aí, ao invés da gente buscar ajuda para aquela criança, que aí seria uma forma precoce de tratar a depressão, não, a gente assemelha ela com alguém da família que também tem os mesmos sintomas, e aí a gente vê o que? Como normal. No entanto, não é normal. Uma criança sadia, ela brinca, ela corre, ela pula, ela interage, ela não fica só no cantinho dela, ela ri, ela acha graça. E quando uma criança está muito calada por muito tempo num canto, ela não acha graça de nada, ela não sente felicidade em brincar, tem alguma coisa errada. E é muito importante, pais, se você passarem por aqui assistirem esse vídeo, é muito importante que vocês busquem uma orientação, busquem ajuda para essa criança. Por quê? Porque você vai agir precocemente e quando ela chegar na fase da adolescência, ela já vai estar muito melhor, ok? Então, há também uma diferença de depressão e tristeza, porque a tristeza, muitas vezes a gente fala assim, eu estou depressivo, mas você se sente depressivo porque você está 2 dias triste, e você está triste porque você brigou com seu namorado. E aí, essa tristeza, ela é normal do ser humano. Quando nos aborrecemos, quando acontece algo que não estava nos planos, é normal que a gente se sinta triste. E é normal que a gente fique um pouco para baixo. Mas só que a tristeza, além dela ter uma causa de ser, ela passa. Com o passar dos dias, ela também vai passando, seu organismo vai se normalizando, equilibrando e você volta ao normal. Agora, a depressão não. A depressão, ela se prolonga do mesmo jeito por mais de 2 semanas seguidas. A pessoa sempre com aquele humor para baixo ou aquele humor irritadiço e por longo tempo. E ela não busca ajuda, as pessoas que estão à volta dela
muitas vezes quando se trata de uma criança assim, maiorzinha ou adolescente, ou inclusive assim, adulto também, chama de preguiçoso, fala que não quer nada com nada, mas na verdade essa pessoa, ela está com o seu organismo, o seu sistema neurológico dela totalmente desequilibrado. Há uma deficiência ali causada por alguma coisa foi um gatilho. O gatilho que a gente fala é assim, é o motivo que provocou aquela reação no organismo, no caso na mente. Então o gatilho pode ser inúmeras coisas, pode ser realmente um aborrecimento, uma perda de emprego, uma perda de um ente querido, pode ser... E também pode ser sem motivo aparente, por quê? Se o seu organismo também não funciona bem... Muitas vezes, principalmente nas mulheres, porque a depressão, a maior parte dos casos, é nas mulheres. E isso não quer dizer que os homens também não tenham depressão, eles têm sim. Mas o hipotiroidismo pode provocar a depressão. Por quê? Porque ele mexe com os hormônios. E quando descontrola os nossos hormônios do nosso corpo, descontrola também os neurotransmissores que são importantes para o equilíbrio da nossa vida. Olha, basicamente, nós precisamos, para ter um bom humor, uma serotonina, dopamina e noradrenalina equilibrados. E a baixa de serotonina, principalmente, provoca esse humor rebaixado, onde a pessoa não sente ânimo, não tem ânimo para nada, não quer fazer nada, e tudo isso provocado por... A internet deu uma pausa, mas voltamos. Então... isso eu estou falando de uma causa orgânica. Quando a pessoa já tem esse humor, como eu falei antes, esse humor rebaixado, já desde sempre, desde criança, nunca achou graça de nada, nunca gostou de brincar com os amigos, nunca gostou de brincar com as amigas na rua, nunca soltou pipa, nunca andou de bicicleta, nunca correu, não pulou, nunca fez nada, sempre os seus amigos brincando, e você sentado de lado, não achando graça, tentando entender do que eles estão rindo ou achando graça. Então, nesse caso aí, papai e mamãe, é importante que o seu olhar seja atento. E você já é maiorzinho, percebeu que você vem por longos períodos, já não achando graça de nada, desanimado, e não tem nada aparente acontecendo, pode ser que você esteja com depressão, mas quem vai diagnosticar isso para você vai ser uma avaliação. Você precisa buscar uma ajuda médica, você precisa ir ao neuro, você precisa ou ir ao psiquiatra, ao psicólogo, e lá sim você vai ter um acompanhamento para poder realmente diagnosticar se é depressão ou não. Se for depressão confirmada, esse tratamento é necessário que faça uso de medicamento e psicoterapia. Esses dois tratamentos são básicos, mas tem outros que complementam. Por exemplo, você ir à nutricionista para que ela passe uma dieta equilibrada para você, com os alimentos que produzem serotonina, produzem noradrenalina, dopamina, os alimentos que o seu organismo precisa. Então, quando você tem toda essa gama de ajuda em volta, você tende a melhorar. Outra coisa também que pode te ajudar bastante nessa situação é você praticar uma atividade física. Algo prazeroso, tem que ser algo que te motive. Você não vai fazer, vou fazer uma luta porque a minha mãe quer, vou fazer uma luta porque o meu pai quer. Se a minha mãe quer, o meu pai quer, eles que têm que ir lá fazer, não é isso? Porque eu tenho que fazer o que eu gosto, o que me dá prazer. Se o que me dá prazer é dançar, eu vou dançar. Se o que me dá prazer é correr, eu vou correr. E se o que me dá prazer é lutar, eu vou lutar. Então, assim, é muito importante que você procure uma atividade física. E se você nunca fez uma atividade física e não pode falar se você gosta ou não gosta, você pode pedir uma aula experimental numa academia dessas, experimentando, realmente, vai experimentar e ver qual que você se adequa. E aquela que você gostar, você se matricula. Por quê? Isso vai estar te ajudando. E vai ser um momento prazeroso seu, onde você vai poder soltar sua raiva, aquilo que te aborrece na sua casa, as questões que você tem que não resolveu, e vai trazer um bem-estar também para o seu corpo, tá bom? Bom, outra causa também que pode desencadear a depressão, olha, um acidente. Um acidente onde a pessoa bate com a cabeça muito forte, com o passar do tempo, pode desencadear uma depressão. Por quê?
normalmente pode gerar um transtorno de estresse pós-traumático, e esse transtorno vai trazer para a pessoa muitas questões sobre aquele acidente ocorrido. Isso eu estou falando na área psicológica. E desencadear uma depressão para aquela situação. Outra situação também muito comum que eu escuto relatos de pessoas que têm depressão, a culpa. Muitas vezes a pessoa carrega uma culpa e às vezes de questões que não é nem dela. E a pessoa se apropria da culpa como se realmente fosse dela, e aí ela começa a se martirizar por dentro, sofrer, e isso também pode desencadear uma depressão. E a depressão não tratada, ela tende a piorar, e ela tende a desenvolver até outros transtornos, e a pessoa vai ficando cada vez pior, o pensamento vai piorando, e ela começa a se... E aí na família é uma coisa, ela vai ouvir palavras, ela vai ouvir que ela não presta pra nada. Ó, até anotei aqui algumas frases pejorativas que as pessoas falam muito. Pra outra. Ah, isso é frescura, tem preguiça, fulano é preguiçosa, fulano é preguiçoso, não presta pra nada, larga de se fazer de coitadinho. Então isso aí, essas e outras palavras, né, que muitas vezes se dizem por aí, deveriam ser realmente evitadas. É necessário que nem se fale. Mas se você já falou para alguém, não tem como você retirar. Tem como você ir até aquela pessoa, pedir desculpa, né, se justificar, e daqui para frente mudar o hábito. E aí, outra coisa também que a gente faz na intenção de ajudar, mas não ajuda e atrapalha, é falar assim: vamos, levanta daí, eu vou te ajudar, levanta daí. Não fica assim não, não fica assim não. A pessoa quando escuta não fica assim não, ela entende: eu sou um fracasso. E na verdade a pessoa que disse isso, ela quer que ela não sofra, só que a pessoa já está tão para baixo que ela não entende dessa forma. Então, ao invés de você falar essas frases, ainda que na melhor das intenções, é melhor que você ouça mais o que aquela pessoa vai trazer para você, mesmo você não sendo psicólogo, mas você é amigo, é amiga, ouça e oriente. Oriente sua amiga, seu amigo, se você é pai, mãe, pega o seu filho e leve a um profissional da saúde mental. Tá? Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, se for criança, um neuroinfantil, um pediatra. Qualquer área eles vão direcionar para o tratamento que é necessário. E quanto antes a nossa mente se abre, eu vim aqui falar sobre isso porque a nossa mente precisa se abrir, porque a depressão, assim como uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma úlcera no estômago, que a gente vai tratar um problema cardiovascular, a pessoa trata. A depressão também é comprovada cientificamente que é uma doença mental, é uma doença psiquiátrica. Não é só psicológica, é psiquiátrica, tem uma razão de ser. Alguma coisa aconteceu e aquele corpo aquela mente se tornou disfuncional. Então, se você entender que você está doente, ou que o seu ente querido, sua família, alguém da sua família, que é importante para você, ficou doente e está precisando de ajuda, até a sua fala vai mudar. E tem uma palavrinha que eu gosto bastante, até quando eu estou assim na escola, eu uso muito isso com as crianças, porque as crianças são as melhores pessoas para transformarem situações, transformar familiares, que é a empatia. A empatia não é simpatia, não é você ser simpático com a outra pessoa, ser sorridente, nada disso. A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro, ou seja, é você sentir a dor do outro. Porque quando você sente a dor do outro, você não julga. Por quê? Porque está doendo em você. Então, vamos praticar mais a empatia um pelo outro, para a gente poder tentar minimizar essa situação. Por quê? A Organização Mundial da Saúde, só em 2015, numa pesquisa, relatou lá que 5,8 milhões de pessoas no mundo têm depressão. É muita gente. Só no Brasil, eu cheguei até a anotar aqui para eu não falar errado para vocês.
Só no Brasil são 5,8 milhões de pessoas. No Brasil. E isso até 2015. Mas em 2015 já estava mais ascensão de depressão, ou seja, subindo. E acredita-se que com a pandemia tende a piorar. Outro fator também que acaba piorando essa situação, estudos já comprovam sobre isso, é o isolamento social. Hoje em dia temos muitos amigos virtuais, mas temos pouco contato pessoal. E o contato pessoal, ele é muito importante. É muito importante que você esteja presente com o outro. E não somente mandando mensagem. Hoje em dia até o aniversário vem pelo celular. Você já não abraça mais. Agora a gente não está podendo abraçar direito, né? Mas quando não tinha pandemia, já era raro. As pessoas que vinham até você te dão um feliz aniversário, te dão aquele abraço caloroso. Até o abraço vem flores, vem tudo lindo, mas tudo por mensagem. E isso é virtual. Isso não é real. O real é o pessoal, é você e seus amigos, se reunirem. Às vezes eu falo até para minha filha, marca com seus amigos para vocês conversarem, para vocês se divertirem. Por quê? Porque é importante. Esse contato é importante. Nós não podemos abrir mão do contato físico. Nós não fomos feitos, você não foi feito para viver isolado. Nós fomos feitos para viver realmente em comunidade, para viver junto com o outro. Porque aí eu aprendo com a dificuldade do outro. O outro tem uma dificuldade que não é a minha e eu tenho uma dificuldade que não é a dele. Então, quando eu tenho contato com o outro, a gente vai se equilibrando, tá bom? Isso aí é só para dar uma ajudinha para vocês. Outra coisa também que eu coloquei aqui Gente, não acredita que eu já falei quase tudo que eu anotei? Então vamos lá. Crie bons hábitos, tá bom? Vamos criar bons hábitos. Como eu tô falando também para a família que tem alguém com depressão, o tema é esse. Quando tem alguém com depressão, eu posso ficar também? Sim, porque é muito pesado, é muito difícil lidar com uma pessoa com depressão. É muito difícil. O próprio termo depressão, já falo aqui, depreciar. Já viu aquelas ruas quando você vai tirar a carteira de habilitação, tem um sinal que fala depressão. Por quê? É uma rua assim, sobe e desce. É uma pessoa com depressão. O humor dela sobe e desce. Uma hora ela está bem, outra hora ela não está tão bem. Aí outra hora ela não está bem de novo, na outra também ela não está bem. Aí de repente ela fica bem, daqui a pouco ela fica bem, daqui a pouco ela fica mal, fica mal, fica mal. Então assim, é super inconstante. E a gente sabe que uma pessoa com depressão, ela apresenta vários sintomas. O sintoma dela não é só procrastinação, de ficar deitada, não é só esse. Vai ter um momento que ela vai estar irritada, aborrecida, vai dizer coisas que você não merecia ouvir. E aí você pensa que está sendo ofendido. E na verdade, deixa eu tirar meu óculos. Na verdade, essa pessoa não está falando de você, ela está falando dela mesma, porque é ela que está mal. E ela está mal por dentro. E esse mal dela, por dentro, porque ela está doente. Então, você, familiar, que tem alguém com depressão na sua casa e acabar ouvindo essas palavras, na mesma hora que a pessoa falar essas palavras, você dentro do seu pensamento pensa assim, poxa, ela está doente, não é para mim. Por quê? Porque aí, além de você justificar essa pessoa, você alivia a sua alma, você não vai carregar esse peso para você, porque não é seu. E a pessoa com depressão, ela precisa de uma ajuda. Então, assim, ela vai ter força. Aí tem gente que fala assim, vai no médico, tá com depressão, vai no médico. Poxa, mas se a pessoa não tem força, às vezes, nem para tomar um banho. Tem gente que entra numa depressão, uma crise depressiva tão braba, tão difícil, que ela não levanta nem da cama. Eu já vi caso de pessoa ficar isolada dentro de casa 1 ano sem sair. Já teve caso de pessoa ficar 1 semana sem tomar banho. Então, assim, como essa pessoa vai levantar na manhã e vai falar assim, hoje eu vou ao médico. Vou ao médico porque eu vou analisar o que está acontecendo comigo. Gente, isso não vai acontecer. Ela precisa realmente que alguém a pegue pela mão e a leve. Invista nessa pessoa. Se essa pessoa é importante para você, seja seu filho, seja sua mãe, seja seu pai,
seja seu amigo, sua amiga. Se é importante, pega pela mão e vai junto. Porque depois que ele começar uma psicoterapia e começar com a medicação, aí sim, essa pessoa vai ter força para ir sozinho, tá bom? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Alguém tem alguma pergunta a fazer aí? Se não tem, eu vou terminar. Vou terminar porque eu falei tudo que eu considerava importante. Então, só salientando mais uma vez, esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio. E um dos maiores transtornos que leva a pessoa ao suicídio é a depressão, não tratada. E quando uma pessoa chega a se suicidar, ela, na verdade, a dor já foi tanta, ela não teve apoio, ela não teve ajuda e ela não buscou ajuda. Então vamos diminuir isso. Faça esse vídeo chegar, eu vou tentar salvar ele aqui, chegar ao máximo de pessoas possíveis. Vamos nos importar mais com o outro. Vamos nos importar mais com nós. Desculpa, gente, conosco também. Nós somos importantes, sim. Você nasceu vencedor. Não pensa que você nasceu perdedor. Você nasceu porque você teve que nascer. Muitas pessoas parecidas com você não nasceram e você nasceu. Então, se você nasceu, brilha, luta pelo seu ideal, estuda, trabalha, conquista, sonha muito. Faz uma lista de sonhos para você realizar nessa vida. E depois que você realizar essa lista que você fizer, faça outra. Porque a nossa vida tem um propósito. E que amanhã ou depois você também possa ser, como eu creio que você já é, a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada por vocês terem ficado aí. Essa foi a minha primeira live aqui sozinha. Semana que vem tem mais. Porque para mim também é um desafio eu me colocar aqui para vocês na rede social. E desculpa se teve algumas falhas. E eu espero que o próximo assunto você traga mais alguém. Vou tentar salvar esse vídeo e pode compartilhar. Obrigada.